quarto domingo depois de Pentecostes, 6 de julho de 2025, por causa de algumas mudanças feitas no decorrer do tempo, há apenas, pequeno, ou mesmo nenhum nexo entre o Evangelho e os outros textos das missas, depois de Pentecostes. A missa de hoje tem como tema a confiança em Deus. A Epístola e o Evangelho mostram-nos quando esta confiança é mais necessária, e é nos sofrimentos e nos trabalhos desta vida. A esperança e a certeza da glória futura nos dão coragem, pelo que, mesmo aqui neste mundo, não devemos temer. Aquele que para a nossa salvação fundou a Igreja, também a governará na pessoa de seus representantes. A barca de Pedro não sussurrará, pois o Senhor é a sua salvação. O Senhor é realmente a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é o defensor de nossa vida. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo. Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo, qui tribulant me inimici mei, infirmati sunt et ceci derunt. Si consistant adversum me costra, non timebit cor meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo. Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo, qui tribulant me inimici mei, infirmati sunt et ceci derunt. oremos. Concedei, Senhor, vos pedimos, que os acontecimentos deste mundo por vossa disposição corram tranquilamente para nós, e que a vossa Igreja se alegre em vos servir em paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco, vive e reina, em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, tenho por certo que os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória vindoura que se manifestará em nós.
também a criatura espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura está sujeita a perecer, não por seu querer, mas pelo de aquele que a sujeitou, na esperança, porém, de que também a criatura será livre da corrupção, e alcançará a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Bem sabemos que todas as criaturas gemem, e estão como em dores até agora, e não somente elas, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também nós gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção de filhos de Deus, e a redenção de nosso corpo no Cristo Jesus, Senhor nosso. Deus
Sequência do Santo Evangelho, segundo São Lucas. Naquele tempo, grande multidão vieram ouvir a palavra de Deus e rodearam a Jesus, que estava nas margens do lago de Genezaré. Viu duas barcas paradas à borda do lago. Os pescadores haviam descido e lavavam as redes. Entrou Jesus em uma daquelas barcas, que era de Simão. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se então e da barca pôs-se a ensinar as turbas. E quando cessou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai vossas redes para a pesca. Respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas por vossa palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam tão grande quantidade de peixe que a rede se rompia. E acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Vieram estes e encheram as duas barcas, de modo que estas se submergiam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afastai-vos de mim, Senhor, que sou homem pecador, porque estava atônito, como todos que com ele se achavam, pela pesca que haviam feito. Igualmente o estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E conduzidos as barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caros fiéis, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do domingo passado. Ou seja, ao Nosso Senhor que vai à procura das ovelhas perdidas em Adão e Eva e reencontradas por Nosso Senhor pela sua paixão. No domingo de hoje se mostram os apóstolos que vão fazer uma grande pesca e Nosso Senhor vai lhes dizer que daqui por diante não temas, serás pescador de homens. É a função da hierarquia da igreja, mas também dos pais. Os pais devem colaborar, evidentemente, na salvação dos seus filhos. Bons pais, normalmente, levam para o céu os seus filhos. Maus pais, que não dão o exemplo, que não levam uma vida como Nosso Senhor quer, eles são, muitas vezes, frequentemente, causa da perda eterna de seus filhos. Alguns pais também são chamados a fazerem parte do que Nosso Senhor espera da Santa Igreja, porque a Igreja que vai instruir os pais. São os padres que devem dar aos pais os meios deles serem verdadeiros apóstolos junto aos seus próprios filhos. Se os pais não recebem dos padres o ensinamento correto, se ele não lhes dá o batismo, se ele não lhes faz o necessário para que sejam confirmados, se eles não recebem os sacramentos de maneira correta, e se eles não são advertidos quando estão em falta, assim os pais serão mal formados e formarão mal os seus filhos. Daí essa necessidade, essa união que deve haver na igreja, entre todos a hierarquia, né? Uns auxiliando os outros, cada um tendo uma parte na salvação de cada um de nós. O homem não pode ser salvo sem a sua cooperação individual para a sua salvação individual, cooperação familiar para a salvação dos familiares. Aqui não muito longe de nós, no Carmo, uma família que morou, Zita, se eu não me engano, e Jerônimo, e eles educaram os filhos de tal maneira que foram praticamente
Uns faleceram, mas praticamente todos entraram na vida religiosa, e a mãe entrou também depois da morte do marido. E o que eles fizeram? Fizeram um bom trabalho. Eles ajudaram seus filhos a amarem ao Senhor, eles obedeceram às ordens, às diretivas da Santa Igreja, e por isso o resultado foi esse que nós conhecemos. E eu queria lhes fazer um pedido porque nosso mosteiro está num momento um pouco difícil. Esse pedido é o seguinte: nós podemos ver aqui no final do Evangelho uma frasezinha importante. E conduzidas as barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Mas tem duas vocações um pouquinho diferentes. Uns deixam tudo para entrar no seminário, outros deixam tudo para entrar no mosteiro. São duas vocações diferentes. As duas cooperam para a salvação das almas. Uma coopera de uma maneira direta e a outra de uma maneira indireta, se quiserem. Vamos usar outros termos. Entrando assim em contato, não sei o termo exato seria agindo, né? Agindo, uma recorrendo, digamos, diretamente àquele que é a causa de toda a conversão, que é Deus, e a vida contemplativa. E vai pedir a Deus a conversão das almas. Então vai na causa primeira, né? E outros vão diretamente nas almas. Vão rezar, evidentemente, mas o contemplativo ele é mais exclusivamente o homem da oração. Ora, o mosteiro facilitou também na venda de terrenos, penso que foi um grande bem, mas é necessário guardar um pouco a divisão dos trabalhos. Ontem mesmo fizemos uma pequena reunião para que o seminário ajude um pouco mais na escola, da maneira a liberar um pouco mais os monges para a sua vocação própria. Então, eu conto com a ajuda dos senhores e das senhoras. Os monges poderão continuar a fazer o que fazem, mas era bom não reter nenhum monge nas suas casas assim, não convidar muito, não. Por quê? Porque são duas vocações diferentes. E essa vocação pode se perder. O mosteiro contemplativo pode se tornar inteiramente ativo, se ele não prestar atenção. Então, cabe o amor que os senhores e senhoras têm pelo mosteiro deve se traduzir no amor da vida contemplativa do próprio mosteiro. Os monges precisam ficar mais, melhor dizendo, dentro da clausura. A vida aqui dentro é muito intensa, é muito grande, mas ela não atrai muito a natureza. E se a gente é mais solicitado pelo lado de fora, a tendência é ir para fora. E indo para fora, né, a tendência é perder a vida contemplativa. E isso já aconteceu. O Soleif dizia que na África ele pôde constatar, ou então outros constataram ao mesmo tempo, que o contemplativo, depois de alguns anos, quer ser missionário. E o missionário, depois de alguns anos, quer ser contemplativo. Ou seja, todo mundo se cansa do que faz. E é um momento que a gente quer deixar tudo. Mas vamos deixar isso aqui, vou virar ativo, porque essa vida está... E é uma tentação. Essa tentação pode ser diminuída se os fiéis recorrerem aos padres que vêm nos ajudar. O seminário vai ser, já é e vai ser, espero, com a graça de Deus, um auxílio na parte desse atendimento direto com as almas. Não é de modo algum uma diminuição do amor que os monges têm pelos fiéis, muito pelo contrário. Quem é a padroeira das missões não é uma irmã de vida ativa, não é. É uma irmã de vida contemplativa, que nunca foi nem ao Vietnã, nem ao Brasil, nem lugar nenhum, nem saiu da sua cidade. E então ela é a padroeira
das missões. Então, as duas pessoas devem ter fé na vida contemplativa. Os monges e os que não são monges. Os monges para não duvidarem da sua vocação e não pensarem que se eles não saírem, eles estão perdendo tempo, eles não estão cumprindo a vontade de Deus. Eles pensassem assim, eles não pecariam contra a fé católica. A fé católica nos ensina que a regra de São Bento foi bem escrita, que a regra de São Bento foi bem aprovada, que a regra de São Bento foi bem abençoada por Deus e que a gente não deve duvidar da nossa regra. Claro, tem circunstâncias, os beneditinos fizeram de tudo, né, na história da igreja, mas tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser o zelo do martírio que leva o monge fora do mosteiro, mas pode ser um zelo que não é do martírio também não. É um pouco como dizia no Solefebvre, o contemplativo, depois de alguns anos, ele se cansa, então ele quer sair, ele quer, mesmo sem, só para esparecer. Então, não. A gente deve refazer o nosso ato de fé para dizer não. Deus me chamou na família de São Bento, Deus me chamou na família do Père Méhor. Père Méhor queria missões, mas a missão do Père Méhor e da nossa congregação, ela tem, assim, digamos, dois aspectos. Ser cartucho dentro e ser missionário fora. Mas cartucho dentro, ele deve ficar muito mais tempo dentro do que fora. Senão a gente não... São Bernardo dizia, encher uma caixa d'água e fazer a água sair por baixo. Bota um cano por baixo e bota ali. A água vai embora e a caixa vai ficar vazia. Então ele dizia, você não deve fazer isso. Deve primeiro encher a caixa d'água e usar a água que transborda. Uma água que transborda é uma água que vem de um mais. A alma está cheia de contemplação, ela não abandonou a oração, ela não abandonou a sua cela, ela não abandonou o seu lexo divina, não abandonou o seu estudo, e aí ela está cheia, e assim, do que ela tem, né? Da abundância que ela tem, ela pode dar aos outros. Mas se a gente, ao contrário, né, vive só assim no imediato, não dá tempo, o tempo que São Bento nos prescreve, a contemplação, seremos como caixas que não serão caixas, serão como um cano, simplesmente, onde a água passa e vai. A gente poderá dar alguma coisa aos outros, mas nós mesmos, monges, ficaremos vazios. E aí isso poderá ter consequências graves, né, para a salvação de nossas almas. Então, peço ajuda de todos, rezem por nós, para os monges terem essa fé no ensinamento da igreja. A igreja nunca nos daria uma regra que não nos santificasse, isso não existe. Por isso que as grandes regras das grandes ordens, elas têm uma infalibilidade. Como Deus poderia aprovar uma regra que não levasse a Deus? Era impossível, né? Então, fé na nossa vida, a congregação do Père Méhor, que é a nossa, foi aprovada, a gente pode fazer missões, mas, ao mesmo tempo, nós somos contemplativos. E essas duas coisas têm que andar juntas e cada um superior de julgar, né, o que convém fazer, né? Como nós moramos aqui muito perto uns dos outros, há uma tendência, né, uma facilidade ao menos, do monge sair todo dia. Se ele não prestar atenção, ele pode sair da clausura todo dia. Então, rezem por nós, para que a gente tenha a prudência, né, o discernimento, a prudência sobrenatural de guardar esse equilíbrio, de ser primeiramente contemplativo. Mesmo todo mundo deve ser primeiramente contemplativo. Por que Nossa Senhora pediu a recitação do terço? Porque a gente deve ser contemplativo. Contemplar o mistério do Rosário. Contemplar também, não só isso, mas ir à missa, comungar. O que é a missa? A missa é o ato supremo da contemplação, diz São Vicente Ferrer. Na missa você contempla a morte do Nosso Senhor na cruz.
você contempla o Calvário, você contempla o grande mistério, não só esse, mas vários mistérios que a gente contempla na missa. Então, o católico é primeiramente um contemplativo. Aliás, convido a todos também, os que podem, a vir à missa mais frequentemente durante a semana, porque a igreja está numa crise, como nunca houve. Nós estamos no meio de uma batalha, e nessa batalha a gente tem que pegar o armamento, as munições. E qual é a munição do católico? É a missa, é a comunhão, são os sacramentos, é a oração. Então, dentro das possibilidades de cada um, ao menos que cada um pare para pensar e tente fazer um esquema no qual ele possa aproveitar mais das missas. Cada dia aqui tem missa, e não só uma missa, mas várias missas, e tem no seminário. Então, não deixem de assistir à missa. Para uns aqui, 6h30 é um bom horário, para outros não é, mas tem missa no seminário às 7, né? 7, 7h30, não sei exatamente o horário, mas aproveitem essas missas, porque no meio de uma batalha, se a gente fica assim descansado demais, o demônio virá e derrubará as almas, porque é isso que ele quer, é isso que ele faz. Então peço novamente a ajuda dos senhores, rezem por nós, pela nossa vocação contemplativa. Ninguém duvida do nosso desejo de ajudar cada um. Penso que isso não precisa provar nem demonstrar. Só peço que quando houver assim uma opção, né, vou convidar tal monge na minha casa ou não convidar, pensem primeiro, é melhor não convidar, a não ser que haja uma questão muito séria a tratar e que não tem outro meio. E assim vocês estarão respeitando a nossa vocação e recebendo os frutos dessa vocação, pois nós estaremos, como nós tentamos fazer, né, dia e noite, de certa maneira, rezando pelas suas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum caudam. Sagamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, cum et salutare nos
tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui comuni genito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus. Non in unio singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiternque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Plenius angeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Dominus firmamentum meum et refugium meum et liberator meus, Deus meus adiutor meus. Oremos. Fazei, Senhor, vos rogamos, que os mistérios recebidos nos purifiquem, e com a sua força nos protejam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Strate sumat vertebrations, qui pro nobis natus, tu lites et tu